Hoje a gente vai falar sobre inchaço na perna, causado por 3 coisas, tá bom? Pelo linfedema, quem já ouviu falar de drenagem linfática, de edema linfático. Vamos falar sobre o lipedema, muda a palavra, mas muda totalmente o contexto. Daqui a pouco eu vou explicar melhor, vocês vão entender quem tem lipedema, as pessoas que podem ter. E sobre a celulite não infecciosa, que a gente chama de lipodistrofia ginoide, ok? Mas a celulite, aquela celulite que faz uns buraquinhos na perna, que incomoda a mulher, celulite para os íntimos, celulite não infecciosa, aquela celulite que não é causada por bactérias, tá joia? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o que é vaso linfático, o que são os linfáticos, o que é o sistema linfático. Se você não lembrar isso, já começa mal, né? Então vamos entender o sistema circulatório. Primeira coisa, tudo começa no coração, que é a bomba. Bombeia o sangue, empurra o sangue pela circulação, fazendo que ele circule, que ele passe por todo o nosso corpo. E aí, as artérias são os vasos sanguíneos que conectam o coração com as outras partes do corpo. E as veias são os vasos sanguíneos que fazem o sentido oposto, ou seja, traz o sangue que o coração mandou para o corpo através das artérias de volta para o coração para fazer ele circular. Agora, tá, Antônio, onde é que entram os vasos linfáticos nessa parte? Então é o seguinte, pensa nas células como se fossem vários tijolinhos. Um muro, pensa num muro de tijolo, vários tijolos um do lado do outro. Para eu conectar os tijolos, os tijolinhos, eu não tenho que passar o cimento em volta dele, o rejunte, eu não tenho que conectar um com o outro passando cimento. Então, pessoal, o espaço entre as células, entre os tijolinhos, é chamado de interstício, que é esse cimento, que é aquela coisa que conecta as células, que gruda uma coisa na outra e permite a troca. Ali no interstício, no nosso cimento, é que acontece a troca das substâncias. A célula recebe oxigênio e nutrientes, entrega o gás carbônico e impurezas que ela quer eliminar. E aí, algumas substâncias ficam perdidas naquele meio, naquele rejunte ali. E é nesse local que nascem os vasos linfáticos, os canalículos linfáticos, e eles são então, entre aspas, como se fossem um lixeiro. Eles pegam o excesso de coisas que ficam perdidas ali no meio e levam de volta para o nosso coração, tá bom? Tem uma parte do sistema linfático que chama ducto torácico, que leva sangue das pernas, do abdômen, do tórax, e vai conectar lá com a subclávia esquerda, e uma parte que drena, a parte da drenagem linfática do crânio, do membro superior, e vai parar na subclávia direita, devolvendo para a veia, para os vasos, os vasos subclávios, essa linfa. Não é mais sangue, essa linfa é composta de células, de fluidos, tá bom? A linfa, na maioria das vezes, tem células de defesa, não tem células vermelhas, não tem outros tipos de células, não é tão completo assim como no sangue. Então, a drenagem linfática nada mais serve que uma drenagem do excedente, do líquido, da linfa, das células de defesa que ficaram perdidas entre as células do nosso corpo, tá bom? Então, pensa comigo, se essa linfa, se esses vasos linfáticos não fazem mais o serviço deles, não conseguem drenar aquele excedente, acumula entre as células água, acumula outras substâncias, células vermelhas, acumula esse líquido que compõe a linfa, e aí causa o que? Inchaço. Quando o sistema linfático não funciona, eu tenho um inchaço no membro, seja um inchaço da perna, que é o mais comum, Pensa quando eu estou em pé, a gravidade não empurra tudo para baixo? Então, se os vasos linfáticos às vezes não conseguem carregar de volta o excesso de líquido, de sangue e de linfa para o coração, a perna incha, tá certo? Então, daí já dá para você pensar como que é o edema linfático. Como que acontece? É um edema que acontece, por exemplo, pegando o pé, pegando toda a perna de forma homogênea. Antônio, é igual nas duas pernas? Geralmente não. Geralmente uma perna enche um pouquinho mais com a outra. Geralmente ele tende a ser assimétrico, não simétrico. Tem diferença nos dois membros. Às vezes um fica um pouquinho mais inchado do que o outro, tá bom? Às vezes você apoia mais em uma perna, às vezes você usa um pouco mais, movimenta mais um membro, às vezes o membro ele é mais forte, às vezes quem faz academia, joga futebol, usa mais uma perna, as veias daquela perna são mais fortes, bombeia melhor o sangue. Claro que isso estou falando
mas é um edema bem discreto, não é aquela perna bem inchadona e a outra fininha, não. Aí geralmente, né, quando é causa linfática, pode ser uma causa secundária. Por exemplo, uma causa infecciosa como a filária, pode ser uma invasão tumoral, um câncer que pegou os vasos linfáticos e prejudicou mais uma perna do que a outra, tá bom? Então, geralmente, o edema linfático ele tem um componente assimétrico na maioria das vezes, ele não é tão igualzinho um membro do outro. E aí você me pergunta, tá, mas o que tem a ver o lipedema? O que é o lipedema? O lipedema, ele acontece quando tem um problema, geralmente na mulher, deflagrado, né, pelos hormônios femininos, principalmente os derivados do estrogênio, estriol, estradiol, os hormônios femininos que causam uma inflamação na gordura. Então, não sei se vocês já repararam, aquela mulher que parece que da cintura para cima é uma mulher, da cintura para baixo é outra. Aquela perna igual um pilão, né? Em termos populares, o pessoal fala, nossa, minha perna tá igual um pilão, a perna grossa, a perna gorda, né? São os termos que eu ouço mais no consultório. Então é aquela pessoa que a perna, claro que tem graus, né? Um grau inicial, onde a perna é um pouquinho assimétrica, o grau mais avançado, o grau 2, já é uma perna bem mais inchada, já é nítida a diferença entre o tronco da mulher, que você acha que é uma pessoa um pouco mais magra, um pouco mais fina, e já a perna é totalmente assimétrica, parece que são duas coisas diferentes. Os membros inferiores é de uma pessoa, da cintura para cima o tronco e os braços de outra pessoa. Vocês conhecem alguém assim? E no grau 3 já é aquele grau mais avançado, aonde faz até dobra na perna. Já viu aquela coxa cheia de dobrinhas ali? A perna fica tão dilatada que ela começa a enrugar, ela começa a fazer volume sobre ela mesmo, né? Então começa a aparecer dobras na parte da coxa, na parte interna da coxa, na panturrilha, né? Quando tem muito inchaço. Então o lipedema geralmente ele poupa os pés, porque os pés ele não tem aquele edema, aquela gordura tão volumosa quanto nas coxas e na perna, na batata da perna. Então geralmente o lipedema ele poupa os pés quando a gente consegue pegar a pelinha do pé, fazer essa curvinha assim, quando você consegue pegar. Quando isso acontece, quando você consegue pegar essa pelinha, é um sinal. Esse sinal, ele geralmente indica para nós que não é um edema linfático. O edema linfático, ele não poupa, né, o pé, aquela parte gordinha do pé, o peito do pé, tá bom? O edema linfático, ele incha o edema linfático, já o lipedema não incha. Ali não é comum, quando você vai com o dedo em garra assim, pegar, dá tipo um beliscão, você consegue pegar. Então o lipedema é uma doença que está relacionada com os hormônios femininos, tá bom? E o tratamento é diferente, daqui a pouquinho eu vou chegar no tratamento, né? E a celulite é uma inflamação do tecido celular subcutâneo, pode ser por vários motivos. Na maioria das vezes, quando a mulher, né, começa a vir aquela fase onde ela começa a crescer as mamas, o quadril ficar um pouco mais largo, a mulher começa às vezes a ter hábitos de vida, começa a trabalhar, hábitos de vida deletérios, né? Começa a tomar anticoncepcional, começa às vezes a fumar, não consegue por causa do serviço fazer uma atividade física, controlar o peso, começa a ganhar peso, isso começa a inflamar o tecido celular subcutâneo. A inflamação deflagrada, ela com o tempo vai gerar fibrose, e isso vai cicatrizar o tecido naquela área inflamada. É uma inflamação crônica, pessoal, não é que fica inflamado, vermelho, quente, não. É uma coisa contínua que vai acontecendo ali no interstício por causa de hábitos deletérios, de toxinas que a gente ingere. E aí essas inflamações, né? Uma área inflama, cicatriza, outra área inflama, cicatriza, começa a ficar aquela pele enrugada, parecendo uma casquinha de laranja, vários furinhos em locais diferentes, geralmente se acumula, né, na parte glútea da mulher, na parte da coxa, tá bom? Então isso é a celulite não infecciosa. Isso, com o passar do tempo, a alteração é tão intensa na pele, a fibrose, a capa fibrótica para cicatrizar aquele local inflamado, né, ele é tão intenso que às vezes fica até irreversível. A gente tem terapias que dá para a gente poder fazer para melhorar, já vou falar do tratamento, mas em casos de vários anos, casos mais, né, tardios de celulite, às vezes é difícil a gente conseguir reverter. Por isso que é importante, em qualquer caso desse, a pessoa procurar auxílio antes, né? Porque quando o estágio da doença está mais no início, mais inicial, geralmente o tratamento evita a doença progredir e a gente tem resultados melhores. E aí, vamos então falar sobre o tratamento. Como que é feito o tratamento? Primeira coisa é a pessoa se conscientizar, procurar auxílio para fazer o diagnóstico correto. O linfedema pode ter causas modificáveis, como por exemplo, se a pessoa tem um câncer, né, e ele está invadindo os vasos linfáticos, ou se ela tem uma doença infecciosa que causa elefantíase, no caso da filariose, a gente tem que tratar a causa base.
tá? Eu estou falando, por exemplo, nas causas, por exemplo, posturais, né, ou causas genéticas. Tem doenças genéticas, às vezes que a pessoa já tem alterações linfáticas por alterações genéticas. Então, nesses casos, a gente pode combater o problema linfático. Como? Medidas gerais, como praticar atividade física. Quanto mais a pessoa faz o movimento de mexer a perna, mexer a panturrilha, ajuda a bombear o retorno venoso e, consequentemente, a movimentar a linfa. Tem atividades linfomiocinéticas, que é a drenagem linfática, é mobilizar esse líquido com as mãos, geralmente é realizado pelo fisioterapeuta. As terapias de compressão, seja a meia compressiva, sejam bandagens elásticas que a gente pode colocar, né? A bandagem, a pressão é mais fácil de ajustar do que, por exemplo, a meia, né? Que a meia já vem no formato certinho. Já a bandagem eu consigo ir apertando com o passar do tempo, com a melhora do edema linfático. Mas, claro, tem que ser aplicado por um profissional ou se alguém te orientou direitinho para não apertar demais e prejudicar, né, a circulação. E aí, pessoal, tem remédios orais que podem ajudar. Não estou recomendando ninguém que usar diurético por conta própria, nem usar remédios de veia, de circulação por conta própria. Mas existe também a terapia medicamentosa. A pessoa se hidratar bem e evitar o consumo excessivo de sódio, a pessoa, né, controlar o diabetes, a hipertensão, tudo isso pode agravar. E também, pessoal, tem que lembrar, né, quando eu falei no início, que principalmente procurar um médico para fazer o diagnóstico, para a gente ter certeza que também não tem problemas cardíacos prejudicando esse inchaço. Não é um inchaço causado por problemas renais, tá bom? Então eu estou falando só da doença linfática, do lipedema e da celulite como doenças isoladas, considerando que a gente já descartou essas outras causas, tá bom? E aí o tratamento inicialmente ele é clínico do linfedema, do edema linfático. Ok? São medidas clínicas como a prática de atividade física, controle do peso, não fumar, terapias manuais como a drenagem linfática, né? Exercícios linfomiocinéticos, elevar os membros inferiores, elevar as pernas assim que possível, entendeu? Às vezes medicação oral, às vezes a meia de compressão, terapias compressivas. Tá, Antônio, me dá uma dica aí de como é que eu posso elevar a perna. Eu trabalho, fico o dia inteiro resolvendo meus problemas, como é que eu vou ficar em cima da cama com a perna levantada? O que é que eu posso orientar nesses casos? A pessoa, né, programa um alarmezinho no celular de 2 em 2 horas, ou de hora em hora, ou quem não puder, às vezes tem que espaçar um pouco mais de 3 em 3 horas, ou 4 em 4 horas, coloca um alarme. Nesse período, você tenta dar uma caminhadinha, você tenta levantar um pouquinho a perna por 10, 15 minutos. Não precisa ficar deitado numa cama o dia inteiro com a perna para cima, não é isso. Mas frequentemente durante o dia, você se policia para lembrar de dar uma caminhadinha no recinto onde você está, de poder às vezes levantar um pouquinho, colocar em cima por 5 minutinhos, 10, 15 que seja, a perna um pouquinho mais alta numa cadeira, se você não puder deitar e levantar a perna, né? Pessoas quando chegam em casa, aquele triângulo, aquela almofadinha em formato de triângulo ajuda a colocar no sofá, deitar com a perninha um pouquinho mais alta. Tem gente até que coloca calço na cama para deixar a cama um pouquinho mais inclinada. São dicas que podem ser usadas, depende da necessidade, né? Depende das condições da pessoa, tá bom? Mas são dicas práticas. Já no lipedema, pessoal, o lipedema, que é o edema causado pelos hormônios femininos na gordura da mulher, né, que geralmente poupa o pé, que eu falei agora há pouco, o lipedema, né, a gente pode usar todas essas medidas, mas ele tem uma resposta boa, né, melhora uma quantidade considerável também com a lipoaspiração, tá bom? A lipoaspiração da gordura na perna, porque lembra que o que causa a inflamação, né, são os hormônios, mas eles inflamam a gordura da perna. O lipedema é causado pela inflamação da gordura nos membros, tá bom? Então, às vezes a lipoaspiração tem casos que a gente consegue uma melhora considerável. Vou pegar aí próximo aí de 30, 40% de melhora com tratamento clínico, né, isolado. Se a pessoa faz a lipoaspiração isolado, cerca aí de 50, 60% de melhora, e fazendo as duas, né? Tanto o tratamento clínico quanto a lipoaspiração, a gente consegue até 70, 80% de melhora dos sintomas, tá bom? Já na celulite não infecciosa, né, que eu falei, é principalmente controlar hábitos deletérios que eu citei. A mulher vai amadurecendo, começa a produzir mais hormônios no seu organismo, né? Aquela mulher que já está ficando mais madura, começa a menstruar, começa a crescer mama, alargar os quadris, né? Depositar aquelas gorduras próximas do quadril. Aí essa mulher já começa às vezes a trabalhar, a estudar, a ter hábitos de vida mais corridos,
né, não praticar atividade física, ganhar peso, às vezes usar um anticoncepcional hormonal. Então, celulite, o principal é não deixar o problema progredir, a fazer uma fibrose crônica, aquela pele, né, igual uma casca de laranja. O principal é não deixar chegar nesse ponto, é evitar o anticoncepcional hormonal, praticar atividade física, tá? Se possível, usar uma meia de compressão, fazer um tratamento clínico precoce para evitar que a celulite se instale. E depois que ela se instala, as alterações são difíceis de serem revertidas, tá bom? Então fica aí um resumão do linfedema, do lipedema e da celulite não infecciosa. São problemas diferentes, tá? Tem tratamentos que algumas vezes se confundem, mas devem ser tratadas e encaradas também de forma diferente, ok? E aí, se ficou alguma dúvida, manda pra gente aí nos comentários que a gente vai responder todo mundo em vídeo, e acompanha o nosso canal porque a sua pergunta pode ser a próxima a ser respondida, tá bom? Curte, compartilha, comenta,